Onde há uma pastora, há um homem frouxo. Meu Deus! Onde há uma pastora, há um homem frouxo. Não, este não é um assunto polêmico. Há assuntos difíceis na Não é. Escritura, como escatologia, predestinação, mas não é o caso. Há uma ordem clara e direta na Escritura proibindo a ordenação de mulheres. E Certo? não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, escreveu o apóstolo Paulo. Ao citarmos este texto, o povo já vem logo com um argumento cultural. Isto aí foi um mandamento cultural, servia apenas para aquela época. A resposta a isso é: primeiro, o próprio texto dá o motivo da proibição, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, remetendo assim ao Nossa. Éden e não à cultura grega ou judaica. Em segundo, se fosse cultural, então você estaria afirmando que Paulo, por um momento, fez algo errado só para se curvar à cultura. Isso seria um absurdo. Terceiro, com base em que Não, você não, diz não, não? não, 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 não. Não é que ele está se curvando. Quando Paulo fala que uma mulher não pode pregar, ele está usando o princípio da ideia bíblica, porém, ele mesmo está ainda numa caminhada de autoconhecimento, de autogestão ainda. Ele confrontou Pedro, ele, ele foi um assassino, né, de cristão, perseguia, matava, até que ele conseguiu visualizar melhor. Ele se debruçou às palavras de Cristo, né? E Cristo jamais, por exemplo, se tivesse, ia olhar isso e achar normal. Lembre-se que Jesus não veio para revogar algumas leis, mas ele veio depois dessas leis. Então, ninguém está seguindo Paulo, a não ser algumas coisas que ele ordenou como alguns princípios a ser seguido, o que seria melhor para as outras pessoas. Então, ele está dando uma dica. Ele não tem a razão. Então, não venha falar que o que você está querendo colocar aí agora é um peso bíblico. Não é. Esse é um peso moral e é sua moral. Você está pondo a sua moral agora, nesse exato momento, aqui na conversa. Ou você está tentando deixar bem claro que as mulheres devem ser submissas, ou seja, isso é um apoio indiretamente ao presidente Bolsonaro e a sua esposa e todas as esposas dessa família, no caso, dessa família, porque a mulher do deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, falou que a mulher deve ser submissa, tal, né, aos princípios do homem. Está se baseando na Bíblia. Então ela tem que seguir, ela não tem que agregar, ela tem que estar submissa àquela ideia para que juntos podem formar alguma coisa, ou seja, então ela não consegue formar nada. Então esse princípio está totalmente errado. Como eu tenho um vídeo que eu fiz, que é o anterior a esse aqui, que eu estou falando sobre uma coisa que é tipo assim, que se a mulher desse cara assistir as palestras e prestar atenção no que esse cara fala, ela vai sacar muitas coisas dele, porque isso também é um recado para ela ser submissa. E ele está usando, alegando no caso, a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia é a inspiração de Deus. Ele está usando a palavra de Deus da Bíblia para pôr ela como submissa ao que ele faz de liberdade. Sabe qual que é a liberdade? O adultério, que ele condena, né? Está na Bíblia. Ele condena, mas ele não faz. Ele não faz. Por isso que a mulher dele deveria estar prestando bem atenção no que ele está falando, porque o vídeo anterior também fala sobre uma questão que se ela começar a prestar atenção no que ele fala, ela vai catar ele no pulo. Cata ele no pulo. Tá usando droga, não sei se perto dela, mas ou escondido. Então, dá uma olhada aí, porque lembre-se, a gente fala do que o coração tá cheio. Jesus falou. E lembrando, né, mano, se você está falando de Paulo, então você segue Paulo e não a Jesus, né? Porque senão entra naquele princípio das armas também. Lembre-se, Pedro catou uma faca, cortou a orelha de um outro personagem, que era um soldado, e Jesus falou, opa, para, não é, não, calma, não é isso, não é isso. E ele já não, se for olhar, ele vai contar uma história de Paulo, de Pedro,
e falando que Pedro estava certo, porque sem uma arma você não consegue se defender nem a sua família. O cara vai meter essa, porque não tem como ele falar coisa ao contrário disso, porque ele não segue Jesus, ele segue o princípio da Bíblia, só que todos aqueles que não foram Jesus, porque Jesus é a contradição do que ele está falando. Tá errado. Vou dar play aqui de novo, lógico, já indignado. Esse cara, mano, infelizmente. E é legal que tem outros títulos que fala assim, sei lá, mano, tipo, não sei o que, falso profeta, como identificar um falso profeta e tal. Ele fala tudo, ele arranja um jeito sempre de escapar, porque ele usa toda a argumentação dele é toda baseada em como ele escapar da visão real sobre quem ele é. Então ele no fundo tá fugindo. Então ele se assume coach, porque cada vez que ele assume coach, mais ele fala e mais se protege, porque mais pessoas gostam dele, do perfil, nossa, boa, ele é uma boa pessoa, ele é isso, ele é aquilo. Não que ele seja ruim, mas eu falo, se esconder é ruim. Se esconder é ruim, porque uma hora a máscara cai. Então, vou dar play aqui, mas é que nem eu já falei. O cara é inimigo da mulher também, cara. Ele segue o princípio do Bolsonaro, mano. Dá pra ver. Essas falas dele, ela só agrega, agrega. Vamos ver pra onde ele vai, porque ele tem que fazer o pastorato dele, o pastorato, ele tem que fazer esse pastorato dele nas igrejas, ou como coach, pra, de uma certa forma, fazer com que os seguidores do Bolsonaro não enxerguem que aquilo que o Bolsonaro faz é um ódio, é misoginia, tá ligado? Então, ele tá tentando falar que aquilo tá na Bíblia. Não pode, não, não sim, é por isso que essa postura do homem ser machista tá certo. Por isso que o homem realmente deve dar uns tapas na mulher e tem que estar armado, porque vai que ela comece a pensar em largar de mim e talvez até falar mal de mim depois que largar, eu vou lá e dou um tiro nela, porque eu estou dentro do meu direito, porque a Bíblia diz, a mulher nenhuma pode ensinar ninguém. Ensinar pode ser caguetar ele também. Esse cara é o cara mais arrombado que eu já vi na internet. Mas quem é você para dizer isso? Há alguma outra passagem bíblica para dar apoio ao que você está dizendo? No fim, Que você, ele tá falando dele, questionando se alguém questionasse ele, daí agora ele vai explicar por que que ele está se baseando nisso. afirmar que é cultural tem sido a desculpa para desobedecer sistematicamente a Escritura. Inclusive, muitos gays cristãos, como se isso existisse, usam do mesmo artifício para aprovar o que a Bíblia condena explicitamente. Paulo Tá certo. Existem várias passagens também na Bíblia que, se você levar ao pé da letra, você já está pecando aí. Então, siga o que está lá. Por exemplo, o homem não pode fazer a barba. Está na Bíblia. Então, vamos. O que que você quer seguir? Aquilo que está mesmo ou você quer impor o regime que a Bíblia impõe? Ou você quer impor o regime que ela impõe, mas só que até certo ponto? Então, ou você é completamente segue as normas da Bíblia, total dela, né? E daí você não precisa criticar ninguém. Daí você fala o que você segue. Você segue a Bíblia. Você segue os mandamentos da Bíblia no sentido de tudo que ela fala. Você não pode comer carne de porco, entendeu? Tem um monte de coisa aí, tem um monte de regra aí que a Bíblia condena. Que eu tenho certeza que você também pratica. falou que o homossexualismo era errado por conta da cultura da época, dizem eles. E o problema se torna ainda maior quando você consulta a Escritura e a história, o que te leva a concluir. Não há menção de nenhuma pastora em toda a Bíblia e não há menção de nenhuma pastora na história da igreja. Não, calma aí, calma aí. Então você está negando a Ruth, vamos procurar, né? A Ruth dentro da, na Bíblia. Ruth. Acho que é um livro da Bíblia, Ruth. Ruth. Será que é Ruth que eu estou procurando? Ou será que é a. Porra, vou ter que fazer isso aqui mesmo só para poder.
Vou ter que ler a Bíblia, mano, pra poder vir aqui e refutar esse arrombado aí. Tem na Bíblia, tem na Bíblia. Ela, como estava sozinha, ela de fato não só falava entre os homens, como ela matou uma pessoa dentro da casa dela e jogou a cabeça pro lado de fora da janela para mostrar que ela era foda. Então agora vamos procurar Joabe. Joabe pregava entre os homens. Vamos ver se vai ter agora, né? Ó, Joabe repreende Davi. Ó, o grito de uma mulher sábia. Então, cara, a Joabe pregava no meio da galera. Então, tem sim, pastor, seu arrombado. Para de ser filha da puta. Porque sim, tem a Joabe. Ela falava entre os homens. Ela matou uma pessoa também e jogou a cabeça do cara para falar: eu sou foda. Ela, mulher. Então para de falar que mulher não pode falar. Por mais que parecia proibido, ela era muito sábia. E acreditava no Deus Abrânico. Entendeu? Que é o Deus que você acredita também. Então não seja injusto, porque burro você não é e você faz leitura. Apesar de eu duvidar que você leia com entendimento de entender. Você lê para tirar benefício, que é o que eu já falei. Está se escondendo, mas uma hora a sua casa cai, porque tudo que você fala, a sua boca emite exatamente quem você é. Por isso que eu falei e repito, se sua mulher assistir seus vídeos, ela te pega em todos os pontos. E não adianta você reprimir ela através de vídeo idiota igual esse. Porque ela vai saber que você não vale nada. Lógico, ela pode até fingir que não sabe que você não vale nada. Mas aí eu vou dizer uma coisa. Ela vai ter que pôr na balança se vale a pena continuar com você ou não. Ou ela te repreende, né? Então, Igreja antes do feminismo. Quando Paulo fala sobre as qualificações para o ministério, ele diz que o bispo seja marido de uma só mulher. Só um homem pode preencher esse requisito. Jesus escolheu 12 apóstolos e não 12 apóstolas, apostilas, cadernetas. Paulo cara, pelo amor de Deus, mano, ele por mais que ele tenha escolhido 12 apóstolos para poder ir, ele sabe que existe uma perseguição, cara. Ele sabe da, do- da forma física da mulher, porque em relação ao que eles têm que enfrentar com tudo isso, é tipo assim, um cara correr, trocar soco para poder sair correndo. Jesus saiu correndo de uma coisa, os caras queriam atacar o Jesus de um barranco. Se ele não é forte, por exemplo, se ele é uma mina, dependendo do tipo da mina, né? Ele ia ser jogado. Jesus estava morto agora. Você entendeu? Por que ele escolhe 12? Então para de ser filha da puta, mano. Para de achar que isso justifica. Não justifica. Mas até então tinha Maria Madalena do lado dele. Tinha Maria, a própria mãe, que também o seguia. Tinha Marta, tá ligado? Então essas pessoas seguiam ele. Você quer dizer que elas não eram apóstolas? Jesus apareceu para uma mulher, para ir falar das boas novas que o Filho do Homem tinha voltado. Mandou ela falar. Cara, que ridículo esse maluco aí. Esse maluco, vou falar pra você, mano. Ele cata a Bíblia, passa no rabo e as letras que sobra, que não tem cocô, ele lê. E daí eu acho que dá certinho no que ele quer. Ele vê em cima escrito, não adulterarás, daí embaixo lá, onde, daí aqui o resto é cocô, na frente da palavra, depois que ele arrancou a folha da Bíblia para limpar o cu, daí ele pega e olha embaixo, não adulterarás, que é o que ele conseguiu ler, e embaixo é assim, tudo posso. Daí ele pega e fala, aí ó, tá escrito na Bíblia. Tá aqui ó, escrito no papel da Bíblia. Acabei de ver, eu li na Bíblia. Desse jeito, né? Daí fica uma leitura bosta, né? Uma leitura bosta.
que é a que a gente está vendo, hein? Elegeu presbíteros e nenhuma presbítera. No Antigo Testamento, havia apenas sacerdotes. E lembrando, você viu como ele falou? Ele também tem esse asco a mulheres. Ele falou presbítera. Isso é deboche. Isso é deboche. Eu volto para a gente ver o deboche na forma de falar, na entonação da voz. O cara se reafirma no bolsonarismo, na forma de falar. No Olha Antigo lá, olha Testamento, lá. nenhuma presbítera. Nenhuma presbítera. Nenhuma presbítera. No Antigo, 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 nenhuma presbítera. No Tem ódio ou não tem? Foda, foda, foda. Difícil, difícil. Difícil porque ele vai levar isso aí até o talo, né? Até o talo. Antigo Testamento, havia apenas sacerdotisas de Baal. Não havia sacerdotisas em Israel. Mas Débora não foi profetisa e juíza? Não, pastora, não sacerdotisa. E profetizar é diferente. Ah, lógico, né? Ah, não, lógico. A mina não tem nenhuma relevância, sabe por quê? Porque ela é só a juíza, pô. Que isso? Ninguém deu nome pra nada pra ela. Lógico que não dava, porque a gente tava no nosso... Esse tempo, que nem você falou, que você acredita que não é cultural, nesse tempo a mulher não tinha esse espaço para poder falar. E não era só isso, existia uma coisa que era o homem. Lembra-se que primeiro o livro para falar sobre a criação da Terra e sobre a primeira morte de Caim e Abel. Então vamos lá, vou pôr certinho no circuito. Primeiro, Adão e Eva, que saiu de sua costela. Logo, ela é serviçal dele. É um pensamento isso, não é literal. Se você for levar isso aí literal, você está viajando. Ok, ali já dá uma inferioridade. E daí mostra agora o quanto o homem não pode confiar na mulher. Por que, que ele não pode confiar na mulher? Porque a mulher comeu a maçã. Cuidado com a mulher. Isso é uma pregação na Bíblia. A Bíblia falando mal da mulher. Porque quem escreveu foi um homem. Foi um homem. E depois você vai ver também. Mais para frente, Caim e Abel. Estou falando para você ver como que é modelo de rituais. É uma pregação de pensamentos morais de uma época. Você não pode falar que aquilo é uma realidade. Lembre-se que Caim matou Abel. Daí significa que ele teve inveja. Não é que ele teve inveja. É que o que Deus fez foi injusto. Mas só que o que é injusto? Injusto, por que injusto? Então vou contar aqui também que vai ser rápido. Abel era cuidador de animais. Enquanto Caim era, ele mexia com hortaliças, ele mexia com frutas, né? Ele plantava. Diferente do irmão. Diferente, totalmente diferente. Cada um, ele tinha a melhor plantação, ele sabia cultivar, ele era, pô, o cara super fera. E assim Caim super fera com seus animais, né? Só que daí na hora de fazer o sacrifício para Deus, quem que Deus aceitava mais? Senão a imolação do primogênito de um boi, sei lá. Tipo, o primeiro bezerro da vaca seria dado em sacrifício para Deus para ter a prosperidade. Isso é um ritual. Ritual. O que Caim veio trazer para Deus? De vez ele imolar um bezerro para poder agradar a Deus, que não é agradar a Deus, mas os costumes da época, ele pegou trazer as melhores hortaliças e frutas para dar para Deus. Por que Deus não aceitava a hortaliça? Ou seja, o mandamento era: não venha com qualquer outra coisa que não seja um bezerro para imolar. Então não adianta vir com fruta. Isso é cultura, cultura. Então já tem uma base moral aí que não é possível que Deus fez isso. Você entendeu? Senão Deus seria muito maligno para provocar isso, né? Porque ele está criando uma disputa. A troco do quê? Não é a troco de quê? É a troco. Quem escreveu que está falando o que é bom e o que é ruim? E eu falei sobre Adão e Eva. Na concepção dessa pessoa que escreveu moralmente, que foi Moisés, no caso, foi Moisés que escreveu o Gênesis,
essas pessoas tinham uma moral. No caso, Moisés, recebendo essas regras antigas, ele escreveu, né? Então, daí tem os 10 mandamentos, daí você vai vendo que tem umas regras morais, não é? Ela não condiz com a realidade, mas sim com a cultura do momento. A moral muda com o tempo, porque moral é cultural. Então, pastor, menos, por favor, cara. Diferente de ensinar. Tanto que nos dons ministeriais de Efésios estão apóstolos, pastores, mestres e profetas, diferenciando um do outro. Em Romanos 12, Paulo diz que há dons diferentes. Uns possuem o dom de profetizar, outros de ensinar, reafirmando assim que há uma diferença clara entre ensinar e profetizar. E quando você vai para a... Sim, lógico que existe uma diferença enorme. Primeiramente, porque se você está ensinando, você não está profetizando. Ensinar é ensinar. Ó, 1 mais 1 é 2. Ó, acabei de ensinar. Eu não profetizei que 1 mais 1 será 2. Isso não cabe quem está ensinando. Esse será, ele não é profeta. Profeta é outra coisa. Profeta é ficar anunciando. Ele faz uma profetização. Ele está anunciando o que vai vir. Pastor do céu. Céu não, né? Pastor da terra. Meu Deus, pastor da terra. Você está ensinando não sei quem. E quem está aprendendo com você está desaprendendo tudo. Porque para se livrar da culpa, que no caso é o que você tem, você precisa mentir. A única forma de ninguém ver a realidade que você se encontra. história, aí só tendo o cérebro corroído pelo feminismo para não conseguir enxergar. Corroído pelo feminismo. Não é pela razão, não é pelo bom senso, não é nada. É corroído pelo feminismo. Não é ser humano, nada. Ou você é homem ou você é mulher. E mulher tem que estar no seu lugar. Ele está colocando a classe, né? Onde devemos estar? Será que lá no céu tem uma fila, homem e mulher? Será que tem uma fila para entrar no céu? Entra primeiro os homens, né, no caso. Nesse caso aí que ele está falando, quem vai entrar primeiro para o céu vai ser os homens, porque a mulher tem que vir depois. Ou a mulher faz de conta, eu sou solteiro. Daí acabei de estar no portão do céu. Se eu não for casado, minha mulher e os filhos não vão entrar no céu, porque, pô, eu não sou casado. Então alguém vai ter que ficar atrás de mim. Então, os solteiros vão primeiro, depois os casados e depois as mulheres, né? Feminismo. Porque daí elas vão estar com bandeira de feminismo, querendo direito no céu. Então Deus coloca esse negócio para as pessoas se pontuando bem certinho. Quem vai primeiro, quem vai depois, né? Através da Bíblia, ele lê lá falando, veja se tem alguma coisa falando que mulher tem direito de estar aqui primeiro na fila. Nunca escrevi. Por que será, né? Pastor, pastor. Será que a sua mulher vai para o céu? Será que ela tem lugar no céu? Ou só você? Que a grama é verde, que não tem pastorado feminino. Até 1850 não havia nenhuma pastora em nenhuma igreja do mundo. De 1800 Porque será, né? Acabei de falar que não veio de ontem. O cara ele tá desconsiderando a história, tá desconsiderando tudo. Você tá desconsiderando a realidade. 1850 até 1950, 98% delas se mantinham assim. Até 1850, nenhuma pastora. Em 1850, mano. Meu Deus, depois da Revolução, mano, na França. Mano, esse cara. Tem que Em aguentar, né? Se 1848 ele paga, tá aconteceu a bom. primeira reunião feminista, em Seneca Falls. Não havia uma pastora sequer, nem na igreja católica ou na protestante. Por que será, né? Por que será? Aí surge o feminismo, e de maneira mais oficial, e, pasmem, somente 2 anos depois começam a surgir pastoras. Coincidência, né? Claro que Tá com ódio? O que é? Ele tá com ódio. Não, ele tem ódio, esqueci. Acabei de ver lá atrás que ele tem é ódio. coincidência. Não. O pastorado feminino tem origem no feminismo. Os movimentos feministas Teriam origem em qualquer canto, em qualquer momento.
Acabei de falar sobre a personagem que a gente acabou de ver aqui, até esqueci o nome dela, Joabe. Joabe. Acabamos de falar da Joabe. Então não fale merda, cara. Não fale merda, não fale merda. Feministas tiveram suas diferenças. Feministas discordaram sobre trabalhar fora. Alessandra Kollontai dizia que colocar a mulher no mercado de trabalho era quase uma condição de escrava. Outras, como Betty Friedan, entretanto, diziam o oposto. As feministas anarquistas acreditavam que lutar pelo direito ao voto feminino era um desserviço. Mas todas elas tinham uma coisa em comum: a crença de que não há diferenças essenciais entre homens e mulheres.